Oi, gente. Pois é, a Sarah Winter, ou Sarah Giromini, como você preferir, está se sentindo abandonada por Bolsonaro e por Damares, né? Ela disse até que sentiu inveja do afago que Bolsonaro fez no ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, que mostra que essa tensão entre Bolsonaro e o Supremo não se estende a todos os ministros, né? Tem algumas pessoas ingênuas que acham que o STF está contra Bolsonaro, quando na verdade o STF só barrou Bolsonaro naquilo que era mais absurdo, mas tolerou muita coisa de Bolsonaro que um tribunal mais rigoroso e mais correto não teria tolerado, como as falas dele numa certa instituição judaica que vocês vão lembrar, e que o STF não levou adiante, né? Uma coisa de arrobas e tudo mais. Todo mundo lembra desse e de outros episódios, né? O caso da Val, que o STF também não se movimentou para fazer nada, no caso envolvendo um candidato à presidência, entre outros, não é? Mas enfim, eu vou falar sobre isso no vídeo de hoje. Ah, e hoje tem live com Elder Maldonado do Galãs Feios às 17 horas, 5 horas da tarde. Conto com a presença de vocês. Bem, a Sarah Winter ela está se sentindo muito realmente abandonada, mas eu não classificaria ela como bolsominion arrependido e vou explicar por quê. O bolsominion arrependido, para mim, é aquele bolsominion que se arrepende de ter apoiado o Bolsonaro por reconhecer o que o Bolsonaro fez de ruim e se arrependeu porque reconheceu que realmente apoiou uma coisa que não era o ideal. Esse é o bolsominion arrependido, como eu o classifico. Talvez a gente possa criar novas classificações para incluir a própria Sarah Winter. Mas a Sarah Winter está chateada com o Bolsonaro por entender que ele não está tendo compromisso suficiente com os direitos dos conservadores, que seriam pessoas diferentes do demais o resto da sociedade e que não teriam seus direitos garantidos, na opinião da Sarah Winter, na nossa sociedade, nem mesmo no governo Bolsonaro. Ela também reclama que, além de ter sido abandonada e preterida pelo ministro do Supremo, que recebeu lá o afago do Bolsonaro, Dias Toffoli, e a Damares aparentemente não está mais atendendo as ligações dela, vários bolsonaristas estão, segundo ela, sendo demitidos do governo. E Bolsonaro estaria abandonando os valores conservadores. Ela também não deve ter ficado muito satisfeita com a indicação do novo ministro do Supremo Tribunal Federal, que não é o ministro terrivelmente evangélico que o Bolsonaro tinha prometido inicialmente, não é? E ela parece muito envolvida com questões de direitos reprodutivos e a questão de ter um ministro bastante firme nesse posicionamento seria talvez o central para a Sarah Winter. Não é? Ela é mais um desses personagens, né, que tem um voo quase que megalomaníaco. Né? Ela acrescentou também que um ofício protocolado por sua defesa no Ministério, no Ministério em junho sobre sua prisão não foi analisado. Né? E ela ainda tem uma coisa assim que ela diz que, como é? Políticos e instituições de mais de 13 países estão me procurando para perguntar o que diabos está acontecendo com Bolsonaro. Por mais que para cada brasileiro eu seja um Zé Ninguém, saindo daqui, sou muito respeitada e prestigiada no cenário político latino-americano. O quê? É interessante como o bolsonarismo atrai algumas pessoas que têm assim delírios de grandeza, né? Ela botou assim com caps lock ligado, né? Assim, muito, para dizer que estava, né? Quis enfatizar, né? Ela disse ainda que foi repreendida pelo ministro do GSI, do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, pelo tratamento dado pelo Grupo 300 do Brasil à imprensa. O general Heleno me proibiu de gritar com a imprensa, de mandá-los embora, de gritar Globo, aquelas coisas, né? Porque, né, coitadinho dos jornalistas, e eles precisam trabalhar, dona Sara. Não os incomode mais. Segundo ela, o general Heleno teria dado essa dura nela. Enfim, ela está se sentindo completamente abandonada pelo bolsonarismo, né? É interessante esse. Parece que nós estamos vendo o final assim dos últimos episódios, tomara, não é? Envolvendo a Sarah Winter, a Sarah Giromini, não é? Eu digo que tomara que sejam os últimos episódios, porque
uma figura com delírios de grandeza não substanciados e que lidera, ou até bem pouco tempo liderava o tal dos 300, né, do Brasil, que tinham também visões bastante delirantes, não é? E ameaçaram o Supremo Tribunal Federal mais de uma vez, além de ameaçar a imprensa, é uma dessas figuras que remetem o Brasil para o passado, né? Mais até do que os políticos que elas pretendem apoiar. São os que são perigosos de fato, e por isso perigosos, inclusive em termos de violência nesse sentido, né? O pessoal que está no governo é bastante perigoso, muito perigoso mesmo, mas com políticas públicas, com destruição da universidade, com destruição das nossas riquezas naturais, claro que tem um impacto muito maior, muito mais amplo do que radicaloides como a Sarah Winter. Mas a Sarah Winter faz parte de um segmento que todo movimento do tipo neofascista tem. Lá nos Estados Unidos também, o trumpismo também tem dos seus, que são aqueles que são perigosos do ponto de vista de crimes no mundo real. E ela, como vocês sabem, naquele episódio, que eu não preciso trazer os detalhes, envolvendo a menina, o tio, né, aquela coisa horrorosa, ela vai ser processada por aquilo dali também. Então, vamos ver, inclusive, se ela vai ser punida pela atitude que ela teve naquele episódio, que é uma atitude absolutamente condenável, não é? Eu fico me perguntando, e acho que realmente é interessante, como o bolsonarismo, para sobreviver, está se vendo obrigado a não ficar casado, assim, não grudar com esse tipo de gente, né? Que na sua ânsia por sobrevivência política, não é? Tá vendo o general Heleno, caso o que ela disse seja verdade, o general Heleno estava simplesmente dizendo: olha, essa apoiadora aqui é um perigo, é uma pessoa desequilibrada, e se a gente tentar se abraçar nela, a gente cai junto com ela, a gente vai para o buraco. Né? Então a atitude me parece simplesmente se distanciar de uma pessoa que caminha para o abismo. Né? Eu só espero que a punição para Sarah em relação aos crimes que ela cometeu aconteçam, e o próximo, um dos últimos vídeos que a gente trate dela aqui no canal seja relatando esse processo legal. Né? Olha, a punição que aconteceu foi essa e tal, e fim de papo. Né? A gente não precisar mais abordar esse personagem da política brasileira. Né? Eu acho que seria uma coisa boa se a gente pudesse só abordar quando fosse falar do resultado do julgamento e terminasse por aí. Mas conhecendo o Brasil de hoje, pode ser que não seja a última vez. Pode ser que aconteça alguma coisa no futuro que force a gente a ter que tratar da Sarah Winter Giromini mais uma vez. Né? Enfim, eu torço para que vocês estejam presentes na minha live com o Helder Maldonado, do Galãs Feios, às 5 horas da tarde. O tema da gente vai ser qual é o pior ministro do Bolsonaro, não só atual, da história. E a disputa é grande, viu? Então vai ser uma coisa assim, não vai ser fácil. E esse tema é só o tema desencadeador da conversa com o Helder. A gente pode. Live é livre, então o Helder pode trazer outros temas e a conversa pode ir para outra direção. Mas vamos ver o que acontece. Vai ser uma conversa descontraída e com humor, como aliás é típico do Galãs Feios, esse canal que traz humor político que é tão importante nesse momento tão difícil do nosso país. Aguardo vocês lá. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo e a gente se vê em breve. Tchau, tchau, gente.